Então, muito boa noite a todos. Vamos dar início à terceira sessão, à terceira conferência deste ciclo, Faça-se Luz. E hoje o tema tem a ver com os organismos vivos, especialmente com as plantas. Portanto, é a radiação solar e os organismos fototróficos, que será preferida pela professora doutora Maria Amélia Martins Loução. Antes de passar a uma breve apresentação do currículo da professora, aproveito já, antes que me esqueça, de fazer um aviso. A próxima sessão estava marcada já para segunda-feira, dia 18, mas foi adiada por motivos de saúde. O conferencista, por razões de saúde, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e não vai poder estar. De qualquer modo, a sessão, que também já estava programada para a semana, logo no dia a seguir, que é dia 19, terça-feira, com o professor Paulo Gama, mantém-se. Portanto, para a semana não há sessão de segunda-feira, será depois marcada uma nova data, e mantém-se a sessão de terça-feira, dia 19, com o professor Paulo Gama. Então, passando à apresentação da professora doutora Maria Amélia Loução, licenciada em Biologia, em 72, doutorada em Biologia, Ecologia e Biosistemática, em 85, desenvolveu diversas funções e desempenhou diversos cargos, naturalmente, a começar pelo seu trabalho como professora universitária. A sua atividade científica e profissional é muito vasta, é impossível resumi-la aqui. Também tem uma nota, apenas vou referir, que é professora catedrática do Departamento de Biologia desde 98, está neste momento aposentada, há relativamente poucos anos que se aposentou. Foi diretora do Jardim Botânico, do Museu de História Natural, foi presidente da direção do Museu Nacional de História Natural e foi também vice-reitora da Universidade de Lisboa, tendo participado intensamente no processo de fusão das várias instituições universitárias que deram origem à atual grande Universidade de Lisboa. As suas áreas científicas de interesse são, entre outras, as estratégias do uso do azoto pelas plantas. Tem-se dedicado a estudos ecofisiológicos do azoto no contínuo solo-planta-atmosfera, relação planta-micro-organismos e a estratégia de conservação de plantas e de sustentabilidade. Tem imensas publicações, entre livros, artigos, colaboração em muitos livros, é editora de muitos livros e revistas internacionais e, portanto, tem imensos, participou em mais de 150 títulos de trabalhos e textos publicados. O tema da conferência, como disse, é a radiação solar e os organismos fototróficos, com os tópicos a radiação solar, a captação da energia, os pigmentos fotossintéticos, a luz como recurso, a adaptação das plantas à radiação, a nível individual e a nível do ecossistema. Então, faça-se luz sobre as plantas. Muito obrigada. Eu espero que me ouçam. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, de facto, o convite. É um prazer estar aqui numa escola secundária das Caldas da Rainha que eu conheci bastante em passagem, especialmente quando era miúda e mesmo até quando, durante as minhas atividades de docência de ecologia, vinha aqui ao parque, coisa que eu já não faço há muitos anos. E, portanto, dentro do tema que digamos, o Faça-se Luz, especialmente no âmbito do Ano Internacional da Luz, acho que vem a propósito, se calhar pelo meu enviesamento de ser bióloga, este aspecto da luz nos organismos vivos, em particular das plantas, até porque, se pensarmos bem, são as plantas a base da vida na Terra, a base da sustentabilidade daquilo que nós somos hoje, tem a ver diretamente com as plantas.
Em termos de apresentação, de facto, eu gostava de dizer que, na realidade, eu estou aposentada quase apenas de um serviço académico intenso que eu tinha. No entanto, continuo as minhas atividades de investigação no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais, cujo símbolo está na parte de cima e que pertence à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem, como vocês podem ver, de facto, aquele novo logo que até a mim me faz impressão, especialmente quando eu, durante mais de 6 anos, aprendi a descrever o logo lindo, que eu achava lindíssimo e acho, da minha antiga universidade. Depois, por outro lado, a outra coisa que eu gostaria de dizer é que hoje, dia 11 de maio, começa as iniciativas de um dia que foi tornado internacional, que é o Plant Fascination Day, e que foi criado precisamente para sensibilizar as pessoas para o aspecto das plantas e a necessidade de haver cada vez mais pessoas interessadas em estudar as plantas, que no fundo são a base da sustentabilidade da terra, como eu já vos disse. Relativamente à apresentação que eu trago aqui hoje, e já foi dito, aliás, faz parte daquilo que eu entreguei, enviei como tópicos da minha aula. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre algumas definições, particularmente relacionadas com determinados termos que eu acho que é importante todos revermos. A vida e a necessidade de energia, a luz como recurso, os pigmentos fotossintéticos, a fotossíntese e depois as estratégias adaptativas e a radiação ao nível do ecossistema. Portanto, relativamente a algumas definições, é evidente quando nós estamos a falar na radiação e quando nós estamos a falar na luz, no fundo estamos a falar de todo um espectro eletromagnético contínuo de ondas com diferentes comprimentos, com diferentes distâncias, com diferentes comprimentos de onda, que vão desde os raios gama até, inclusive, aos que são mensuráveis em nanómetros, até às próprias radiações rádio. E quando eu falo aqui em radiação, de facto, aquilo que interessa é essencialmente este aspecto da radiação do visível, que é visível para as plantas e é visível para nós. Só vemos, de facto, esta porção do espectro eletromagnético que vai desde os 380 até aos 750. E que, no fundo, tal como Einstein o descreveu, em termos de cada comprimento de onda corresponde a determinado tipo de fotões, a determinado tipo de quantas, e nós, em biologia, e especialmente as pessoas ligadas às plantas, aquilo que nós definimos como este pedaço do espectro eletromagnético, aquilo que nós definimos e que chamamos é par. E porquê que é par? É par porque é Photosynthetic Active Radiation. Portanto, vem do inglês e significa que é dentro deste espectro, que, mais uma vez, é aquele que nós também vemos, é essencialmente o espectro da radiação que as plantas veem. Depois, outros termos. Eu introduzi o termo fototrófico precisamente para baralhar. Peço desculpa, mas é para tentar chamar um pouco a atenção para os diferentes vocábulos que existem relacionados com determinado tipo de assuntos e que muitas das vezes as pessoas usam indiscriminadamente e que têm, de facto, sentidos diferentes. E, portanto, vou aqui começar por referir. Reparem, tenho ali fototrófico.
autotrófico, heterotrófico, quimiotrófico, litotrófico, organotrófico. Aquilo que eu chamei foi fototrófico. Mas, na verdade, aquilo que eu poderei começar a dizer é autotrófico e heterotrófico. Autotrófico e heterotrófico são opostos. E o que é que isto significa? São organismos em que utilizam carbono orgânico ou inorgânico para fazer a sua matéria orgânica. Os autotróficos utilizam o carbono inorgânico. Os heterotróficos utilizam o carbono orgânico. Depois temos os fototróficos e os quimiotróficos. Os fototróficos utilizam a energia solar como a energia básica para o seu metabolismo. Os quimiotróficos utilizam a energia proveniente da matéria orgânica, dos compostos orgânicos. E depois temos os litotróficos e os organolitotróficos, que, no fundo, são um caso específico dos quimiotróficos, porque os litotróficos são na mesma quimiotróficos, mas utilizam os litotróficos o carbono inorgânico e os organotróficos o carbono orgânico. Resumindo e baralhando, só para vos dizer que autotróficos e fototróficos são as plantas, muitas das algas, algumas bactérias, particularmente as cianobactérias. Depois, relativamente à parte dos heterotróficos, temos os animais, muitas dos protistas e fungos, que também são heterotróficos. Portanto, são uma série de termos que são usados indiscriminadamente e que, no fundo, têm a ver diretamente com dois aspectos distintos. Primeiro, de onde é que vem a energia necessária para o seu metabolismo e também de onde é que vem a base do carbono. A matéria orgânica não é mais do que carbono, oxigênio e azoto, hidrogênio e água, não é? Portanto, no fundo, nós temos que pensar de onde é que vem esse carbono básico para a constituição da matéria orgânica. Esqueci-me de dizer um pormenor. Vocês, sempre que queiram interromper, podem interromper e depois continuamos. Portanto, não há qualquer tipo de problema e, por favor, não se sintam inibidos. Depois, o outro aspecto é a vida e a necessidade de energia. E aqui também é importante percebermos o que é vida. Nós estamos habituados a pensar que a vida é não vida e vida. E, no entanto, nós temos dois estádios intermédios. Os vírus não são vida. Serão vida, não são vida. E temos os micoplasmas, que são um problema gravíssimo de saúde pública, porque não têm membrana e, portanto, não há antibióticos, não há medicamentos que consigam dar cabo de uma doença provinda destes micoplasmas. Portanto, serão eles vida? O que é que, no fundo, é a vida? Isto é uma coisa que está cada vez mais no cerne de muita discussão atualmente, e isto precisamente porquê? Porque quando nós queremos procurar novas vidas, ou vidas noutros planetas, então o que é a base da nossa vida? Nós sabemos aquilo que temos no nosso planeta, não sabemos exatamente definir e quando é que podemos dizer que é vida. Eu costumo dizer que a vida é química, com processos físicos à mistura e, portanto, com alguns condimentos de outros aspectos que já irei falar. Portanto, a primeira coisa que nós temos que pensar é que, para qualquer aspecto relacionado com
a vida ou com um organismo que se diga vivo, há necessidade de energia. E, portanto, quando nós estamos a pensar nisso, imediatamente pensamos que terá de haver um corpo onde existe um metabolismo. Um metabolismo em que existe uma substância que, devido a uma alteração de potencial e a progressão de uma reação, passa de A a B. Isto é, de facto, uma reação, uma base de uma reação química. Ou seja, como eu costumo dizer, a vida não é mais do que um processo químico. Mas depois, para além disso, a vida só pode ser vida se tiver mais qualquer coisa. E o mais qualquer coisa é aquele código genético complexo do ADN, que não é tão complexo assim, é baseado apenas em 3 letras, e que depois nos permite estabelecer a capacidade daquele corpo se multiplicar. E, portanto, no momento em que nós temos um corpo que tem química lá dentro e que é capaz de ter um processo metabólico que requer energia, e depois tem um código genético que é replicável e que se multiplica, nessa altura nós temos todo um aspecto ligado à vida e que, portanto, pode evoluir através de modificações, de mutações que, no fundo, no início do aparecimento da vida, estavam sujeitos. E, portanto, vamos ao início da vida. E, portanto, no início da vida, que eu trago aqui este folheto que eu trouxe para vocês poderem ver. Quem segue, isto especialmente para os EBs, não é para o secundário, mas quem segue os livros da Santillana tinha isto grátis. Isto acaba por ser um folheto que serve de base a uma exposição que está patente no Museu Nacional de História Natural em Lisboa e que tem, de facto, o decorrer de toda a evolução da vida na Terra e, portanto, quando nós olhamos para o início da vida, o que nós podemos ver é que a vida começou bastante cedo. Se nós pensarmos que a Terra começou há 4.560 milhões de anos, a vida surgiu aos 3.800. Eu nunca sei bem, lembro-me que quando eu comecei a dar as minhas aulas de Biologia Vegetal, eu dizia que tinha começado aos 3.200, depois passei para os 3.500, agora estão nos 3.800 mil milhões de anos. E, portanto, isto tudo porquê? Porque tem a ver com a capacidade de nós, cientistas, termos a possibilidade de ver, de detectar esses indícios de vida. E, portanto, essas primeiras células que surgiram aos 3.800 anos foi possível por causa das condições necessárias para a vida. E isto, em primeiro lugar, é uma fonte de energia radiante, que é o Sol. Toda a gente sabe, o Sol é de facto uma fonte de energia radiante. Depois, a própria composição química da Terra, com carbono, com azoto, com enxofre, com fósforo, com ferro, que tudo isso são matérias-primas, elementos químicos fundamentais para a vida. Depois, um outro aspecto importante, a existência da atmosfera. Desde muito cedo houve emissão de grande quantidade de vapores esses que, devido a um aspecto gravitacional, acabaram por constituir e formar a atmosfera. E depois criaram a possibilidade também de água no estado líquido, que é muito abundante e que sempre foi muito abundante na superfície terrestre,
E, por outro lado, a abundância de água no estado líquido proveniente das próprias chuvas, porque no fundo acabava por fazer um ciclo, havia emissão de vapor de água, havia uma grande temperatura e, portanto, havia um ciclo bastante intenso de água que permitia haver grandes intensidades de chuva. Por outro lado, também rapidamente surgiu a Lua. A Lua surgiu aos 4.200, já não me recordo bem, milhões de anos. E, portanto, no fundo, foi sempre uma presença constante ao nível da Terra e que cria condições de uniformidade do ponto de vista climático. E, por outro lado, a existência de planetas gigantes na nossa própria galáxia que, por serem gigantes, acabam por amortecer os asteroides que existem no próprio sistema solar e, portanto, acabam por serem eles o que levam o choque, protegendo, de facto, a Terra. E, por último, a existência de um grande núcleo que, recentemente, até já foi descoberto que não é um só núcleo, existem dois núcleos, um núcleo muito interno, que é um subnúcleo, e um núcleo que é de níquel e ferro e que dá, no fundo, as características magnéticas à Terra e que, no fundo, afasta todos os eletrões e protões que existem nos ventos solares e que evitam ser batidos ao nível da Terra. E, portanto, isto foram condições que permitiram, de facto, a existência de vida na Terra. Agora, como é que ela surgiu? Estão ali três teorias. Não vou estar aqui a explicar quais são as teorias do aparecimento da vida na Terra. A mais normal, consensual, durante muitos anos foi a sopa primitiva, mas há também muitos indícios de que a vida veio extraterrestre e que, portanto, veio de Marte. E, portanto, isto é um debate que ainda tem muito que se lhe diga relativamente à origem e diversificação da vida. Uma coisa, porém, é certa, é a diferença entre a vida ser vida ou uma sopa química é a existência de uma barreira. E a barreira veio da existência, da constituição da barreira lipoproteica, a barreira plasmática, a membrana plasmática, que foi a grande, digamos que o primeiro aspecto que levou a circunscrever a química numa determinada bola, num determinado local. E foi esta barreira lipoproteica que permite estabelecer a diferença entre o externo e o interno. O externo pode ter muita coisa que não convém ao interno e, portanto, há um metabolismo próprio dentro desta primeira célula ou protocélula, como se costuma chamar. Ora bem, então, como é que a luz foi recurso? Porque se pensarmos em termos da vida na Terra, eu penso que todos vocês sabem que se define a atmosfera da Terra como uma atmosfera redutora. Não existia oxigênio, não existia absolutamente nada, portanto, tudo aquilo que havia de possibilidade de vida, por isso é que é a ideia muito estabelecida da sopa primitiva, que é o facto de toda a vida de se ter estabelecido dentro da água, porque a água era o que era mais normal, o que existia com maior abundância. E, portanto, nessas condições, não havia oxigênio, eram condições completamente anaeróbias e, portanto, como é que, a partir de uma determinada altura, começa a ser a luz um recurso? A luz como energia. E o primeiro passo evolutivo, ou melhor, o segundo passo, porque o primeiro passo
foi o que constituiu a vida em diferença à química, que foi a existência de uma barreira, a membrana, passou a ser a fotossíntese. E a fotossíntese surgiu precisamente porque houve determinado tipo de bactérias que resolveram inventar uma proteína especial capaz de absorver a radiação solar. E se vocês pensarem um pouco neste e olharem para este esquema temporal, podem ver que a vida surgiu na primeira seta e os organismos fotossintéticos surgiram na seta seguinte. Ora, isto me dá cerca de 1000 milhões de anos. 1000 milhões de anos, em termos evolutivos, no início, é relativamente pouco. Porque se pensarmos que só aos 500 milhões de anos é que a vida saiu do mar ou da água, estão a ver a complexidade, a dificuldade de a invenção de novas capacidades para superar as inúmeras dificuldades e inúmeros stresses que existiam nessa altura ao de cima da Terra. E, portanto, apesar de ser para nós 1000 milhões de anos, é muito ano. Mas, mesmo assim, foi relativamente pouco. E a primeira coisa que surgiu foi a bacterioclorofila. A bacterioclorofila é, no fundo, uma clorofila. Aliás, tem um grupo porfírico como os citocromos. A diferença é que no centro do anel porfírico tem magnésio e não tem ferro, e tem uma cadeia hidrófoba de hidrocarbonetos, que, no fundo, aqueles compostos que ali estão, que variam, portanto, que são característicos da bacterioclorofila e que não existem nas outras clorofilas. Portanto, a bacterioclorofila foi uma clorofila, um pigmento, que surgiu, foi o primeiro a surgir e que ainda existe nas bactérias chamadas as bactérias purpúreas e que, no fundo, utiliza a energia, portanto, é fototrófica, é autotrófica na medida em que utiliza o CO2, o carbono inorgânico, para fazer a matéria orgânica. A diferença que tem relativamente ao processo fotossintético tal como o conhecemos e como existe, é que o dador de eletrões não é a água, mas é o hidrogênio, ou é um sulfureto, ou é o tiosulfato. Portanto, isso depende das diferentes tipos diferentes espécies de bactérias. Ali é uma fórmula simplificada que chama a atenção essencialmente para aquele aspecto. Primeiro, utiliza o CO2 como base de carbono inorgânico para fazer a matéria, o carbono orgânico, o açúcar, e em vez de libertar oxigênio, liberta enxofre ou liberta hidrogênio. O passo seguinte foi, digamos que, o grande grito de inovação. E o grito de inovação foi, de facto, a clorofila A, que surgiu, que tem na mesma o anel porfírico, tem diferenças entre a clorofila A e a B relativamente ao grupo formilo ou metilo, que faz a diferença entre a clorofila A e a clorofila B, e que, ao contrário da bacterioclorofila, ela consegue libertar oxigênio e tem como dador de eletrões a água e, portanto, faz com que daí haver a libertação de oxigênio para a atmosfera. E,
portanto, a partir daqui dá-se a evolução da atmosfera. É, digamos que, a primeira bomba atómica, como é conhecida, em termos de grande choque para a civilização, que era pequenina, mas que era muito redutora, era anaeróbica, os organismos, as bactérias, estavam apenas habituadas, adaptadas a um espaço redutor, uma atmosfera extremamente rica em azoto. Portanto, como é que surge o oxigênio? O oxigênio vai revolucionar tudo. Se vocês repararem naquelas setas, a primeira seta vermelha indica o aparecimento da clorofila A nas bactérias, portanto, são as cianobactérias, as precursoras das algas e, no fundo, as mães das plantas, como nós costumamos dizer, e que, com a invenção da clorofila A e a seta cor de laranja, indicia o aparecimento dos eucariotas. Portanto, primeiro são procariotas, o que significa que a quantidade de emissão de oxigênio serviu essencialmente para oxidar os substratos, e por isso é que nós temos o testemunho geológico que mostra quando e onde é que se deu as primeiras oxidações, mas depois a quantidade do boom foi muitíssimo grande e passou a ser visível ao nível da atmosfera. E reparem, ela começou a aumentar quando aos 500 milhões, quando de facto houve o aparecimento de vida na Terra. E, portanto, os pigmentos fotossintéticos. Relativamente aos pigmentos fotossintéticos, seguramente que conhecem o espectro de absorção. Mais uma vez, temos os visíveis, temos vários pigmentos. A clorofila, já não falo aqui na bacterioclorofila, apesar de ser extremamente importante ainda para muitos grupos de bactérias. Temos a clorofila A, que é, de facto, a mais importante, embora tenhamos também outro tipo de clorofilas, a clorofila B. Há determinadas algas que têm a clorofila C, que nas algas verdes e nas plantas superiores, ou melhor, nas plantas vasculares, isso não acontece, e nas plantas propriamente ditas não existe. E depois temos os pigmentos acessórios, particularmente os carotenoides. No caso das cianobactérias, tínhamos como pigmentos acessórios as ficobilinas. Interessa, porém, é chamar a atenção para o espectro de absorção, que toda a gente, especialmente os químicos, sabem perfeitamente. Portanto, há um pico de absorção nos azuis e no início dos vermelhos. Portanto, aliás, quando vamos ler ao espectrofotómetro, é sempre aos 430 ou 675 que nós lemos o espectro da clorofila A, e isto para dizer o quê? Para explicar, de certa forma, porque é que as plantas são verdes. No fundo, elas são verdes porque absorvem a luz azul e a luz laranja e refletem o verde. E daí elas serem verdes. É um bocado difícil de explicar isso para as crianças, mas, na realidade, é, de facto, é esta a explicação. E, portanto, em termos de processo, de como é que, no fundo, surge esta capacidade de uma molécula como a clorofila ser capaz de absorver a energia e passar a ser energia potenciável para fazer um serviço, portanto, passar a energia química, no fundo, tem a ver com um processo normal de excitação de eletrões. Portanto, se nós pensarmos num estado em que o eletrão está
estável, sem estar excitado. Ao receber um fotão, automaticamente ele sai de órbita, passa para uma órbita superior, fica excitado e depois, para voltar ao estado inicial, ele pode seguir 3 caminhos. Ou emite calor ou fluorescência, e já vos vou explicar a importância da fluorescência, porque é uma possibilidade que nós temos de medir, hoje em dia, a vitalidade das plantas é através dos valores de emissão de fluorescência. Depois pode passar a energia para uma outra molécula de clorofila, que no fundo é aquilo que se passa em termos do processo natural, ou um outro aspecto é passar para perder um eletrão e, portanto, passar a ser oxidado porque tem um aceitador de eletrões. E, portanto, no fundo, isto acaba por ser quase uma analogia física-mecânica num processo de criação de eletricidade, através de uma corrente de água numa barragem. Acaba por ser exatamente o mesmo processo de transporte de eletrões que nós encontramos em todo este processo. Ou seja, através da passagem de um elevado potencial para um baixo potencial, há uma retenção de energia que, neste caso, dos pigmentos, ela é passada para moléculas energéticas, que é o ATP, que já iremos falar. Relativamente aos pigmentos, os pigmentos são colocados do ponto de vista geográfico, convenhamos dizer, nas membranas que estão ali indicadas. Aquilo que está ali desenhado é um cloroplasto de uma planta, mas corresponde a uma bactéria. As primeiras bactérias eram assim, exatamente, tinham este aspecto, tinham estas chamadas membranas tilecoidais, portanto, cada faixa daquelas é um tilecoide, e esse tilecoide está empilhado como se fossem discos, constituindo os grana, é como se fossem CDs empilhados, que depois têm uma continuidade entre eles, que é um espaço intergranar, e depois estão a pairar naquilo que se chama o estroma. E, portanto, quando nós pensamos no processo fotossíntese, que no fundo acaba por ser um processo complicado, na medida em que passa por uma captação de energia e depois um processo químico propriamente dito. O processo, o que nós verificamos é que, na realidade, os pigmentos estão distribuídos nas membranas do tilecoide, estão organizados em unidades estruturais que constituem um fotossistema. Esse fotossistema não é mais do que um conjunto entre 200 a 400 pigmentos, moléculas de pigmento, moléculas de clorofila, que, no fundo, funcionam quase como um funil, um complexo afunilado, portanto, de canalização da energia, e, portanto, quando nós pensamos em termos de um fotossistema, que é a base de todo este processo de absorção da radiação, nós temos dois componentes, que é o complexo de antena, que é constituído por todos aqueles pigmentos de clorofila mais os pigmentos acessórios que canalizam a energia que recebem do Sol, vão canalizando até a um par de 2 moléculas de clorofila especiais que constituem o centro de reação e que, no fundo, são elas as encarregues de passar os eletrões, portanto, de darem os eletrões para ficarem oxidadas. E, no fundo, é este fotossistema
que se encontra nas membranas tilecoidais e, portanto, todo o processo de absorção, de captação da energia está essencialmente nas membranas dos tilecoides. Nas reações luminosas, aquilo que se verifica é que nós temos aquilo que se intitula um esquema em Z. No fundo, o que se passa é que o primeiro fotossistema, que é o fotossistema 2, é ativado, é excitado, há uma transferência de energia, portanto há um dar de eletrões. Esse dar de eletrões, portanto, ele fica sem um eletrão, mas ao mesmo tempo ele recebe os eletrões provenientes da quebra da molécula d'água, porque quando a molécula d'água quebra, portanto, e produz oxigênio, há um dar de eletrões que automaticamente é absorvido pelo fotossistema 2 e depois há uma cadeia de transporte eletrónico que, no fundo, acaba por carregar toda uma energia que vai ser acumulada no ATP, que é, digamos que, a molécula rica de armazenamento de energia. E depois, esse transporte eletrónico vai ativar o fotossistema 1, que, por sua vez, é mais estimulado pela própria radiação solar e, por sua vez, recebe um novo excitação, acaba por levar a uma cadeia de transporte eletrónico que termina no estabelecimento de uma molécula de poder redutor, que neste caso da fotossíntese é o NADP, enquanto que no caso da respiração é somente o NAD, aqui transforma de NAD a NADH, aqui é NADPH que é transformado. Portanto, acaba por ser a mesma analogia mecânica. Temos primeiro o fotossistema 2, que é ativado e que depois passa a ativação ao fotossistema 1. Este esquema, que é chamado o esquema em Z não cíclico, pode, em alguns casos, em algumas algas, pode funcionar apenas o fotossistema 1, com produção apenas de ATP. Nessa altura, quando está a funcionar apenas o fotossistema 1, não há formação de NADPH, portanto não há formação de poder redutor, apenas de energia. Porquê é que eu vos disse que a fluorescência era importante? Porque é, digamos que, a possibilidade que nós temos de ir para o campo e saber até que ponto é que uma determinada planta está ativa ou está em condições de stress, precisamente por causa das emissões de fluorescência. E isto é baseado no primeiro esquema de excitação de eletrões que eu vos falei, em que, na realidade, quando uma folha está completamente às escuras, aquilo que se verifica é que todos os centros de reação estão completamente parados. Quando nós damos um feixe de luz rápido, e portanto corresponde ao F0, quando nós damos um feixe muito fino e muito rápido num feixe de luz, há uma excitação imediata. Como não tem absolutamente nada, a emissão é só de fluorescência, vamos ter um FM e a relação entre FV e FM acaba por ser um valor que nos determina a característica de determinadas espécies, de determinados organismos, e depois, se nós compararmos com uma planta que esteja à luz, que é o caso que está ao lado, se vocês repararem, não existe o F0, porque nem todos os centros de reação estão parados, alguns estão ativos e, portanto, a linha de F0 praticamente não existe, está um bocadinho alterada, está um bocadinho acima e, portanto, a diferença, reparem, a diferença daquele pico relativamente ao outro
permite-nos, através de cálculos matemáticos, portanto tudo isto entra com matemática e fórmulas matemáticas, permite-nos saber como é que por um lado nós temos o comportamento dos parâmetros de fluorescência, podemos saber como é que os centros, o fotossistema está a trabalhar. Geralmente existe um número típico de FVFM que é à volta dos 0,8, que nos dá a indicação de que as folhas estão em condições saudáveis e sem stress e, portanto, há problemas de fotoinibição, porque o facto de haver excesso de energia solar acaba por haver problemas de fotoinibição muito graves que inviabiliza e torna ineficiente o próprio processo fotossintético. Isto é um aspecto que nós podemos ver através destas medidas de fluorescência e, portanto, podemos inclusive determinar se existe fotoinibição dinâmica ou fotoinibição crónica e, portanto, isso corresponde a diferentes estádios de condições de stress ou de limitação de produtividade das próprias plantas. Portanto, eu não quis deixar de vos trazer, é muito complicado, era só uma aula para vos dar para explicar a base, o fundamento da fluorescência, mas não quis deixar de vos chamar nesta aplicação que está cada vez mais utilizada. Relativamente à fotossíntese propriamente dito, o primeiro passo é a existência de uma enzima, que é a rubisco, como carinhosamente nós chamamos, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, que é carboxilase e oxigenase, e que, no fundo, aquilo que ela faz não é mais do que passar o CO2, portanto, com a ribulose 1,5-bifosfato, ela forma um carbono em 6 que automaticamente se divide e forma 2 fosfogliceratos. Desculpem lá, eu costumo sempre dizer os PGAs e os não sei quantos, e é muito difícil estar sempre a chamar os nomes próprios das moléculas. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu gostava de vos dizer é que, na realidade, todo este processo que é feito ao nível das folhas é um processo que é chamado de C3, precisamente porque nós partimos sempre de um composto de 3 carbonos, que é o fosfoglicerato, e o fosfoglicerato que entra diretamente no ciclo de Calvin, que no fundo é o ciclo típico, característico da própria fotossíntese. Ora, o que é que acontece em todo este processo e porque é que há tanta polémica relativamente à questão da fotossíntese? Porque, no fundo, acaba por ser um processo ineficiente. Há imensos, neste momento, por todo o mundo, laboratórios a trabalhar só na rubisco. E tudo para tentar fazer com que o processo seja eficiente. E porquê? Precisamente porque nós precisamos de comida. Somos sempre muito egoístas e pensamos essencialmente em nós. E, portanto, precisamos de aumentar a produção primária para alimentar 9 mil milhões que estamos à espera dentro em breve. E, portanto, de facto, há uma grande ineficiência em todo este processo da fotossíntese, desde a captação da radiação, que pode ter problemas graves de fotoinibição, até ao próprio processo da rubisco. Isto porquê? Porque a dita rubisco é dúbia. Ela pode funcionar como carboxilase, mas pode funcionar também como oxigenase.
E, portanto, quando ela funciona, quando há baixa concentração de CO2, ela funciona tão depressa como carboxilase, como oxigenase, e, portanto, em termos de eficiência de produção de PGA para o ciclo de Calvin, acaba por ser ineficiente. E, portanto, este é um problema que acontece. Isto sem falar a montante na questão dos fotossistemas não estarem a funcionar por fotoinibição, por excesso de luz, porque podem ter problemas dessa natureza. Depois, o outro aspecto que eu gostava de vos dizer, para vos situar, porque geralmente as pessoas são sempre muito químicas, ou muito celulares, ou muito transcriptómicas, como eu costumo dizer, ou muito genómicas, e importa também perceber como é que isto tudo funciona ao nível da própria folha. Porque, reparem, por cima é a página superior. É onde recebem a luz, as folhas. Onde está, geralmente, as células em paliçada, que têm a maior concentração de cloroplastos. É ali que se dá a absorção da luz. Depois, por baixo, temos a página inferior, que é o local onde tem uns orifícios especiais, que são os estomas, especiais e fundamentais. E esses estomas são um compromisso para a planta. E são um compromisso porquê? Porque são os locais que têm que estar abertos para entrar o CO2, mas não podem estar muito abertos, porque é para onde sai a água, ou o vapor de água, melhor dito, e, portanto, onde transpiram, e, portanto, se a planta transpira demais e se há pouca água, ela tende a fechar os estomas e, portanto, tende a ter pouco CO2, tende a diminuir a atividade da própria rubisco e, portanto, torna o processo fotossintético ineficiente. E, portanto, estão a ver que, do ponto de vista geográfico, é complicado. Não estamos a falar em bactérias, estamos a falar numa folha complexa. E para já vos digo que mesmo dentro do próprio cloroplasto, se eu vos disse que os tilecoides são os locais onde estão os fotossistemas, é no estroma que está a rubisco. E, portanto, as relações, inclusive até de pH e de relação de troca iónica, é muitíssimo concentrada dentro da própria estroma dos tilecoides e das membranas do grana, comparativamente ao estroma, que tem que ter um pH normal de uma célula para que a enzima comece a funcionar. E, portanto, tudo isto é muito complicado e há muitos problemas de inibição. E, portanto, a fotossíntese, tal como eu digo, é algo que nos interessa muito medir. E, portanto, temos as medidas diretas, mas temos também as medidas indiretas. As medidas diretas são as trocas gasosas, que não são mais do que medidas instantâneas. Eu vou ali medir, mas é só aquela hora, aquele momento, etc. Enquanto que as medidas indiretas, que é a discriminação isotópica, é uma medida integradora. E o que é esta questão da discriminação isotópica? É chamar-vos a atenção de que o CO2, ou melhor, o carbono, que existe na atmosfera, tem vários isótopos, ou melhor, tem dois isótopos, o C13 e o C12, um mais pesado e outro mais leve. E aquilo que a planta prefere, ou melhor, aquilo que a rubisco prefere é o C12. Mas quando os estomas estão fechados, não tem por onde escolher e, portanto, ela vai ter que utilizar o C13. E, portanto, a relação entre C13 e C12 que se encontra na matéria orgânica permite-nos medir como é que, ao longo de um período de tempo, a folha esteve em condições, se esteve com os estomas fechados, se esteve com os estomas abertos, se esteve a funcionar como deve ser na sua máxima produtividade ou não. E, portanto, estes são aspectos que, hoje em dia, do ponto de vista da ecofisiologia, têm um alcance e uma importância extremamente elevada.
Agora, que tipo de estratégias adaptativas e mecanismos existem? Portanto, o primeiro mecanismo vai às bactérias e às algas, à vida dentro d'água. É bom que não se esqueçam que o CO2, a Rubisco só vê CO2, só vê gás. Na água, o CO2 difunde-se muito mal. Anda sob a forma de HCO3. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que nas membranas plasmáticas das bactérias e das algas existe uma enzima que é a anidrase carbónica, que passa o HCO3 para CO2, para dar CO2 para dentro da célula, para a Rubisco poder funcionar. Mas que, entretanto, tem líquidos, tem saídas. E, portanto, o que vai existir e o que estes organismos inventaram foi um mecanismo de concentração de CO2. Esse mecanismo de concentração de CO2 nas cianobactérias tem aquele corpo hexagonal que é um carboxisoma, que não é mais do que um corpo que tem a acumulação de CO2 sob a forma de gás para ir libertando para a Rubisco. Nas algas tem um pirenoide, e há muitas algas que têm pirenoides, as algas verdes têm pirenoides, que são acumuladores também de CO2. Portanto, isto é uma estratégia que também ao nível dos procariotas e dos protistas foi desenvolvido precisamente para tornar mais eficiente o processo de produção de biomassa. Já agora, é um parênteses, não quis deixar de vos trazer aqui, que é por isso que o fitoplâncton tem uma importância extremamente elevada na acumulação de carbonato de cálcio, na concentração no zinc de carbono, precisamente por causa da capacidade que, no fundo, existe de regular estas relações químicas que existem e que propiciam a funcionar o oceano como um sink ou como uma fonte de CO2 que nós tanto falamos por causa das alterações climáticas. Depois existem outros processos que é o processo CAM e o processo C4. Não sei se vocês já ouviram falar no processo CAM e no processo C4. CAM é Crassulacean Acid Metabolism, que existe geralmente nas suculentas, nas plantas, nos catos, e que no fundo é extremamente semelhante ao C4, só que são temporais. Um tem uma concentração temporal diferente, o outra é geográfica. Ou seja, as plantas CAM têm, o que é que elas fazem? Elas, porque não têm água, elas abrem os estomas durante a noite e, portanto, durante a noite não há energia solar e, portanto, elas acabam por usar a PEP, carboxilase, para fazer o oxalato e fica com malato. Malato esse que é acumulado no vacúolo. Durante o dia, fecham os estomas, estão regaladas, abrem os seus fotossistemas ativos, com as suas antenas abertas, a energia a abrir e o malato sai para o citoplasma, sob a forma de CO2, o processo inverso, e, portanto, a Rubisco começa a haver CO2. No caso das C4, é geograficamente distinto. Aquilo que acontece é, existe a regulação a fixação do CO2 é feita em toda a célula do mesófilo, sob a forma de malato, portanto a PEP, é a PEP que está ali a utilizar, que transforma em malato, que depois passa para as células, que são as células especiais, que são as células das bainhas dos vasos, em redor logo à circulação dos veios, por isso é que elas são altamente produtivas,
e que são aquelas que têm, as únicas que têm arrobisco. E, portanto, arrobisco funciona só sob a forma de carboxilase, ali, porque tem o CO2 sempre ali a bombar, sempre em contínuo. Portanto, são um processo extremamente eficiente, o mais eficiente que há, e por isso, mais uma vez, há vários estudos para transformar as plantas C3 em C4. Aliás, as culturas bioenergéticas, este é um exemplo, estão a ver a altura desta, geralmente são gramíneas, são plantas que vivem em zonas de grande intensidade luminosa, são tropicais, em água em abundância, são muito mais eficientes no uso do azoto, têm muito menor quantidade de rubisco e, portanto, são em tudo muito mais eficientes, porque inclusive até são capazes de crescer muito mais. As outras estratégias, em termos de inibição, são vários aspectos. Eu só não quis deixar de vos trazer várias fotos de várias estratégias que podem existir e, portanto, para vos chamar a atenção quando vão para o campo, para verem que tipo de estratégias é que as plantas têm perante a radiação. É o caso, por exemplo, de uma zona na Serra do Açor, que está perfeitamente ensombrada, em que, no fundo, vocês veem que todas as folhas fazem como que um mosaico, há andares de folhas para tentarem todas elas apanhar o máximo de radiação. Ou, por exemplo, aquela outra, que é uma planta que, no fundo, é facilmente pisoteada pelo gado ou pelo homem e que tem uma capacidade de ocupação de espaço de forma que todas as folhas estejam a ver a luz do sol e não há qualquer tipo de ensombramento. Depois temos o caso do nosso montado. Se vocês olharem para um montado, ou melhor, para um sobreiro ou para uma azinheira, veem que é como se fosse um chapéu de chuva. Aquilo é uma pequena canópia que está ali, como por exemplo no caso desta dracena, ou por exemplo nesta outra planta em que os ramos estão de tal maneira dispostos como se fossem em andaimes para que não haja qualquer tipo de ensombramento. E portanto isto são estratégias diferentes que no fundo constituem a riqueza da diversidade vegetal que existe e que, por exemplo, aquela outra planta que está ali, posso-vos dizer que muda o ângulo das folhas. Portanto, também somos miudinhos a este ponto de fazermos a medição do ângulo da folha, se é mais horizontal ou mais vertical, consoante as horas do sol, precisamente para evitar que haja problemas de fotoinibição, que é muito normal naquelas plantas. E, portanto, isto tudo porquê? Porque o grande fator limitante, tirando os nutrientes, logicamente, é a água, que é, digamos que, um problema gravíssimo que as plantas têm e, por isso, o encerrar dos estomas ser de tal maneira importante. E os estomas são de tal maneira importantes que eles muitas das vezes estão protegidos. Isto é uma câmara estomática, portanto isto é como se fosse um orifício dentro da folha, os estomas estão dentro da câmara e a folha, e esta câmara está protegida de tricomas ou de pelos, que faz com que cria um gradiente de vapor de água, portanto eles podem estar abertos, felizes da vida, porque na realidade há ali uma câmara, como se tivesse uma estufa, que permite que eles estejam abertos, não perdem muita água e estão a receber o CO2. Isto é uma característica muito comum nas espécies mediterrânicas ou também nestas outras semidecíduas, as plantas aromáticas que têm outro tipo de estratégia, que é o dimorfismo foliar. Portanto, têm folhas de verão e folhas de inverno. Apesar de nós pensarmos que elas têm folhas todo o ano, elas têm folhas de verão que têm uma quantidade de tricomas, aliás, a cor delas
todo o feitio, reparem, tem ali um aspecto de a quantidade de tricomas que tem, precisamente para fazer uma barreira à perda de água, que lhes permite superarem estes problemas de falta de água, com a vantagem ainda de estarem muito sujeitas a nevoeiro, e o facto de terem os tricomas acaba por conservar o vapor da água, que lhes permite depois absorver para dentro delas. Ou esta outra, que são plantas de dunas, que são completamente enroladas. Vocês estão a ver como esta folha está completamente enrolada, é de tal maneira enrolada, se vocês passarem por uma amófila, isto é uma amófila nas dunas da praia, se vocês fizerem assim, vocês cortam-se, precisamente porque toda esta base da folha está cheia de estruturas cortantes, precisamente para não serem comidas pelos animais e para que a gente não as faça festas. E ela está completamente cheia de tricomas, portanto a própria folha está toda enrolada para poder criar esta câmara de úmida que seja mais fácil. E todos estes exemplos dos catos, que no fundo estes têm um metabolismo CAM, são muito fáceis, e têm uma outra coisa que é um tecido armazenador de água que lhes permite armazenar a água. Por fim, ao nível do ecossistema, a radiação global, que todos nós sabemos e que tem tanta preocupação que nós temos relativamente ao efeito de estufa, permite-nos todo este conhecimento, e é por isso é que cada vez mais os biólogos trabalham com os químicos, com os físicos e com os próprios matemáticos, precisamente para tentar modelar cada vez mais as respostas do ambiente perante determinado tipo de fatores. E é por isso é que conseguimos, com a ajuda de físicos e com a ajuda dos biólogos, ter estes mapas lindos da produtividade dos oceanos, que não é mais do que medidas de clorofila. Portanto, isto, reparem, os padrões que ali estão são em miligrama por metro cúbico, portanto, dá-nos a informação da capacidade produtiva das águas oceânicas no verão e no inverno, e, portanto, isto é, digamos que, a imagem, e tudo isto é possível através de satélite, logicamente. Nós agora só trabalhamos praticamente com satélite para fazermos este tipo de estudos. Primeiro calibramos as águas e temos a saber que tipo de informação é que isto corresponde ao tipo da clorofila. Ou podemos fazer isso em termos da biomassa, para termos produtividades a nível global de como é que evolui. Ou podemos ter uma outra coisa que está muito na moda, que é o NDVDI, que é o Normalized Difference Vegetation Index, que não é mais do que a emissão da fluorescência. Aquilo que eu vos falei da fluorescência acaba por ser satélites que já estão preparados para saber ler a emissão de radiação e, portanto, permite-nos saber à escala do dia, ou à escala do mês, ou daquilo que nós quisermos, quando é que, como é que está a produção, a produtividade do globo. Mas podemos fazer isso, por exemplo, nós fazemos isso numa determinada região, através dos drones que agora nos facilitam a vida, precisamente para fazer essas medidas. E, portanto, é isso que nos pode permitir saber quais são as consequências do aumento do CO2 e como é que vai ser o panorama do nosso planisfério se nós tivermos este aumento de CO2, como é que vão ser as regiões que vão ser capazes de nos produzir ou dar colheita para a nossa alimentação.
E pronto, é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção e foi um quarto de hora a mais do que aquilo que eu previa. Tá? Já está. Como de costume, temos agora um período para pôr em questões, aproveitar a presença da doutora para esclarecer algum aspecto destas coisas tão complexas e ao mesmo tempo tão fundamentais para a vida. Eu pergunto se alguém quer pôr alguma questão. Senão eu abro já as hostilidades. Então eu começava, enquanto vão pensando nas perguntas, eu colocava duas questões. A primeira tem a ver já com, começo pelo fim, por um dos últimos mapas que apresentaram, do índice de vegetação. E o que me chamou a atenção, curiosamente, comparando com os mapas anteriores, no fundo, de clorofila, foi que o centro, digamos, de maior fluorescência estava nos Estados Unidos. Estava ali numa região muito na América do Norte. É o anterior. Portanto, isso, antes ainda... Portanto, estes eram os de produtividade e nós vemos ali, portanto, naquelas regiões da Amazónia, na região equatorial, depois também no norte, no verão, no inverno, essas diferenças. Mas depois, no outro mais à frente, agora pode avançar um bocadinho. Eu só gostava de chamar a atenção de que isto, aquele anterior, sim, era essencialmente produtividade oceânica. Oceânica, exato. Azul, aquela maior intensidade. Exato. Portanto, aquela e agora imagem, um outro gráfico, já agora. Aquela imagem, os verdes, quer dizer, essencialmente aquilo que interessa ver aqui é relativamente à questão da produtividade em termos oceânicos. Exato. Já agora, eu gostava de ver aquele do NDVI. Era o outro, esse. Chamou-me a atenção aquela mancha verde escura ali nos Estados Unidos. E a questão que eu ponho, pronto, agora que eu vou pôr a questão é esta. Neste caso, isto tem a ver com a tal fluorescência também. É obtida... Isto, o que é que aquilo significa ali? Significa que aquela agricultura é tão intensiva, tão rica, as plantas funcionam melhor ali? Esta é a primeira questão que eu quero colocar, que é um bocadinho provocadora. Outra, que também é um bocado provocadora, é a seguinte. Há quem diga que mais dióxido de carbono da atmosfera, temos o problema do aquecimento global, tudo isso. Mas as plantas gostam de CO2. Isso vai ser bom para as plantas? Portanto, são estas questões assim um bocadinho provocadoras que eu deixo aqui. Ora bem, relativamente já a esta questão de... reparem, se virem, aquilo é 3 de maio de 2015. Pronto. Aquilo que quer dizer, essencialmente, é que naquela zona, provavelmente, está numa altura de chuvas, numa altura em que a produtividade é bastante elevada e, portanto, dá aquelas emissões, portanto, aparentemente de estar com uma grande produção. Porque, repare, a produção que devia ser maior, que devia ser na zona equatorial, por exemplo, na Amazónia, tem ali muitos verdes e muitos laranjas, mas que quase que corresponde à realidade, porque se eu tivesse trazido aqui um mapa de há 10 anos do que é a Amazónia e do mapa atual, iriam ficar chocados, como eu fiquei, por ver uma imagem de satélite, não é? Pronto.
E, portanto, provavelmente a Amazónia já não é aquilo que nós temos no nosso imaginário. Portanto, isto, como eu vos estava a dizer, isto são medidas que são, em certa medida, instantâneas. Medem a situação daquela altura. Nós, para interpretarmos estes mapas, que eu vos trouxe aqui, não num contexto para a vossa interpretação, mas para vocês saberem que hoje em dia as análises e os estudos, mesmo dos biólogos, se fazem ao nível de satélite, é evidente que isto não é nada, é quase como eu costumo dizer, nós para fazermos ciências não podemos ter resultados, temos que ter os resultados e temos que interpretar os resultados. E, portanto, para interpretar este resultado, eu tinha que ir lá e perceber o que é que lá está para me dar aquele resultado. Está a compreender? Portanto, eu neste momento estou em branco sem saber isso. Relativamente à outra questão do CO2, faz-me lembrar a outra questão que se pôs aqui há uns 20 anos a esta parte, quando as pessoas começaram a ficar ligeiramente alarmadas com o aumento de azoto a nível atmosférico e a deposição do azoto. Epá, que maravilha! Escusamos de adicionar fertilizante, porque temos o azoto a cair para as plantas. Mentira, não é? O mesmo se passa com o CO2. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Houve picos de CO2 na história da Terra. E não foram os melhores. Porque, enfim, há limitações e as plantas estão adaptadas para um determinado nível. Eu também me lembro que quando comecei a dar as aulas, na década de 70, eu calibrava o IRGA das trocas gasosas, ainda muito precário, coitadinho do meu IRGA, e calibrava-o para os 300. Quando tínhamos 320, epá, temos que ir pô-lo lá no meio do jardim, porque isto está a 320, estamos a respirar muito. Agora está completamente estabilizado nos 400. Tem que se lhe diga. Bem. Alguém quer pôr mais alguma, fazer pergunta, pôr alguma questão? Ninguém quer? Ficaram assustados? Ficaram assustados. Não. São mais de física ou de química, com certeza, não? Não, também. Não? Vocês? Não queres fazer? E as nossas colegas de biologia que estão aqui? Sim. Talvez a única coisa que aqui me preocupe mais é a comida. Portanto, a senhora há bocadinho falou que haveria um número muito grande que se aproximaria muito perto dos 9 mil milhões de habitantes. Em que é que estes estudos todos podem contribuir para uma melhor exploração da terra, uma menor, se calhar aquele banco de sementes pode ser coisa muito útil. E também gostava que talvez falasse, se eu penso que não estou enganada, nas culturas hidropónicas. Pronto, não sei se estou a ir muito longe do tema, eu sou de letras, mas gosto muito desta parte da ciência. Pronto, não sei se estou a ir muito longe. Muito obrigada. Pois, relativamente à produção e o aumento de produção, é de facto um problema muito grave. É muito grave porque o outro aspecto que se calhar, não sei se vocês estão sensíveis ou não, é que este ano, para além do ano da luz, é também o ano internacional dos solos.
e precisamente para chamar a atenção do problema dos solos. Porque, por mais que possamos fazer, nós temos estado a estragar solos. Solo com qualidade já há muito poucos. E, portanto, aquilo que se verifica é que cada vez mais se depende dos produtos químicos ou dos orgânicos, portanto, a tal chamada dita agricultura biológica. Eu não quero entrar por este esquema se é agricultura biológica ou química. A única coisa que eu gostava de chamar a atenção, ou de OGMs, ou melhor, organismos geneticamente modificados ou não modificados, a única coisa que eu gostava de chamar a atenção é de que, na realidade, hoje em dia há grandes grupos que estão focados essencialmente em tentar melhorar a produção das plantas por dois motivos, ou sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, para trazer arrobisco mais eficiente, isso por um lado, portanto, do ponto de vista químico. Depois, por outro lado, do ponto de vista do solo e dos fertilizantes, utilizar cada vez mais fertilizantes com base naquilo que o solo tinha, que são os micro-organismos, as bactérias e os fungos, que no fundo são os carreadores dos nutrientes que existia no solo e que se foi perdendo, precisamente pelas práticas de agricultura que se tem vindo a estabelecer. E, portanto, esse é, digamos que, um grande problema. As culturas hidropónicas poderão ser uma solução. Mas lá está, quer dizer, tem muito a ver com o tipo de culturas. Nem todas as culturas são quase primores. Nós não podemos, por exemplo, dar ou fornecer, melhor dito, trigo, milho, arroz em cultura hidropónica, embora o arroz seja uma cultura mais ou menos hidropónica, não é? Mas não é totalmente hidropónico. E, portanto, isto significa que só determinado tipo de culturas é que podem ser cultivadas do ponto de vista hidropónico. E, mesmo assim, há problemas graves do ponto de vista da saúde alimentar, da segurança alimentar, que traz problemas também aliados a até grandes estratégias de agricultura biológica, que as pessoas às vezes não pensam o que é agricultura biológica é bom, mas nem tudo pode ser bom, porque há muitos patogénicos que são transmitidos e que existem e que têm que ser controlados e, portanto, cada vez mais. Antigamente não ligávamos nada disto, mas agora somos tão feitos à imagem e semelhança de antibióticos que somos cada vez mais sensíveis a todo este tipo de pequenas diferenças que possam existir. Mais alguma questão? Então, se não há mais perguntas, resta-me agradecer à doutora Maria Amélia Loução pela extraordinária aula que nos pôde proporcionar hoje, e mais uma vez agradeço. Lembrar que a sessão de segunda-feira foi adiada e a próxima será então na terça-feira. E uma boa noite, sonhos felizes e muitas plantas. Muito obrigada. Eu só gostava de dizer mais uma coisa, que é o seguinte. Eu percebo que, na realidade, sendo de biologia, e se vocês forem essencialmente de física e química, mais dificilmente têm para compreender ou entrar dentro destas áreas, ou dentro da minha visão, melhor dita. Gostaria de chamar a atenção de que cada vez mais, e eu tenho estado ultimamente muito ligada à formação de professores,
chamar a atenção de que era extremamente útil que houvesse uma maior parceria de matérias entre as diferentes disciplinas. Porque não há nada como, e eu dei durante as minhas aulas da universidade, muitas das vezes dava aulas juntamente com colegas meus, precisamente para cada um dar a sua visão de determinados assuntos, e só iria em benefício de nós próprios, porque aprendemos sempre coisas novas, e dos próprios alunos, não é? E eu acho que isso seria extremamente interessante se começasse a ser ensaiado esse tipo de parcerias. Agora vamos estudar um tema, a fotossíntese dada pelos biólogos, dada pelos químicos, dada pelos físicos. Como é que isso seria? Devia ser fantástico. Pois. Brincando um pouco, se for dada pelos economistas é para cortar, está bem?